Olá, meu povo, boa noite. Hoje, noite do dia 23 de junho, aqui no Nordeste, é noite de São João, né? E a gente estou aqui a caráter. Estou a caráter para o São João, já que a gente tem que fazer a festa dentro de casa, pelo menos que seja a caráter. Então, estou aqui já no clima junino para essa noite de muita troca de informação, de muita coisa legal, de muito conhecimento com Agnes Pires sobre transformação digital. Qual a importância dessa transformação digital, né, para os negócios, para o seu perfil. Então eu vou conversar com a Agnes, vou tirar todas essas dúvidas e vocês, se tiverem dúvidas também, manda pra gente, manda pra mim aqui nos comentários que a gente vai respondendo à medida que forem subindo aí as nossas dúvidas. A Simoneide, lá nos Estados Unidos, pergunta se fez canjica. Eu não fiz canjica, mas claro que não faltou canjica no meu São João e minha mãe fez para mim e mandou uma canjica deliciosa, viu, Simoneide? Tu deve estar com saudade de canjica, né? Porque aí não deve ter milho como o daqui, né? Bem madurinho. Não sei nem se aí tem milho. E a canjica daqui da minha mãe, que ela mandou para mim, uma delícia. Mas é isso aí. Então vamos iniciar nosso bate-papo, né, com a Agnes. Eu vou chamar a Agnes agora, ela já está por aí. Nesse clima junino de São João, né? Deixa eu chamar a Agnes. Deco, que saudade de tu, Deco. Nunca mais eu vi Deco, a gente só se fala pelo zap. Ei, Opa! Agnes! Deixa eu botar aqui o fone de ouvido. Como é que tá aí o clima de São João? Não tá, não tá. Aqui, Sendo bem sincera, eu quem, não me quem tem organizei criança pra em São casa tem que João. entrar no clima, né? Pois é, verdade. E aí, tudo certinho contigo? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Pois é. E aí, Agnes, essa questão da transformação digital é algo muito importante hoje, né? Assim, principalmente a gente tem falado muito em tempos de pandemia, mas eu digo assim, agora em tempos de pós-pandemia, que a gente está aí caminhando para começar a ir para as ruas, né? Aos pouquinhos, tendo essa flexibilização. É mais importante ainda a transformação digital, os perfis estarem aí nesse meio. Conta aí pra gente. Minha gente, a Agnes, ela é consultora em transformação digital, viu? É mentora, faz de tudo aí com relação a essa questão do mundo digital. Quem sabe é ela. Já passou ali o meu matutinho. Mas diz aí, Agnes, agora está cada vez mais importante essa questão? Pois é, boa noite, gente, pessoas aí da audiência de Thalita. Prazer estar aqui contigo, Thalita. Te admiro muito o teu trabalho. Bem, esse Duas. Eu momento também que te admiro muito, muito. Esse momento que a gente está passando é um momento bem atípico, mas muito positivo para quem trabalha com marketing digital. Eu posso dizer que positivo no sentido de olhar com os olhos mais de oportunidades, porque tendo isso em vista, a gente pode ajudar empresas e pessoas crescerem nesse universo. Então, eu queria explicar um pouco esse termo, transformação Sim, digital, e por que que eu tenho escolhido usar esse termo ao invés de especificamente marketing digital. E fazer alguns recortes aqui. Bem, vamos embora. a escolha do termo transformação digital, ele tem muito mais a ver com uma entrega completa de uma empresa do que necessariamente as mídias sociais dessa empresa. Então, Sim, a transformação digital tem a ver com adaptabilidade, com processo, com um caminho a ser seguido. E não como uma receita de bolo que você vai lá, segue passos X ou Y e isso vai ser definitivo para a tua empresa. A transformação digital é um termo que aproxima as pessoas e as empresas da tecnologia. Então, a gente pensar tecnologicamente soluções que possam impactar resultados, entregas, relacionamentos. Tá? Então, por isso que eu considero
Eu considero não. É considerado muito mais amplo. Então, a comunicação está dentro aí da transformação digital, o marketing digital está dentro da transformação digital, mas o que eu estou querendo trazer aqui como conceito é uma necessidade das pessoas se observarem, das empresas se observarem e pensarem, onde é que eu estou nesse momento? Eu estou condizente com as oportunidades e os recursos que estão aí aparecendo para mim em termos de transformar a minha empresa a ser mais fluida, a se adaptar melhor, a se relacionar melhor com os meus clientes, enfim. Então, é mais sobre isso e menos sobre mídias sociais. É um guarda-chuva, é algo muito mais, muito maior, né, Agnes? Boa noite, a Aurenice está dando boa noite, meninas. Boa noite a quem está chegando, Andréa Chivartes, o pessoal que está entrando aí. Hoje, minha gente, noite de São João, né, fica mais difícil, mas a gente a gente manteve mesmo assim, porque estamos em casa. Eu acredito que o momento é de estarmos em casa, ainda assim, né? Mesmo sendo São João o que for, não dá para a gente sair por aí de forma irresponsável, né? Então, estamos em casa, então vamos fazer conhecimento. Ô, Agnes, nessa questão da transformação digital, você vem trabalhando isso já há algum tempo, né? Então, quando aconteceu essa questão da pandemia, é tipo assim, eita, as empresas que você já vinha trabalhando, elas se saíram melhor, digamos assim, porque elas já estavam preparadas para essa imersão que todo mundo teve que dar no mundo digital? Não necessariamente, porque tem muito a ver com o tempo de cada uma nesse processo. Então, como eu estava dizendo, a transformação ela é um caminho a ser percorrido. Então, digamos que quem começou lá atrás a levar isso em consideração, claro, está alguns passos à frente do que quem está fazendo isso de maneira reativa. Entendo. De maneira reativa por conta da pandemia. Da pandemia. Então, observar isso já é um sinal claro de que as coisas precisam acelerar mais. Por mais que a adaptação precise de tempo para que você observe. Eu estou me adaptando bem, o meu público está se adaptando bem ao que eu estou propondo de novo, enfim. Há muita resistência ainda nesse mundo, para esse mundo digital, dos negócios, dos perfis. As pessoas ainda resistem muito para entrar nessa questão do digital, aceitar, ou talvez o termo não seja nem resistir, seja desconhecimento, tem medo, não sabe direito o que é. Sim, a grande maioria ainda está muito aquém das possibilidades que o digital pode facilitar a vida delas. Então, muitas empresas, inclusive, eu recebi contato de uma grande empresa daqui de Pernambuco, que até então não tinha uma estrutura de logística para entrega, para venda de produtos online. Uma grande empresa. Uma grande. Assim, eu acho que tem pelo menos uns 30 anos. Né? Entrou em contato comigo tem uma semana e meia, mais ou menos, falando, olha, a gente está precisando implementar o e-commerce da gente aqui. Eu sei que você trabalha com essa parte de inovação e a gente quer que você faça parte desse processo. Enfim, é algo muito delicado porque você implementar um e-commerce em plena pandemia, né, tendo uma estrutura logística própria, né, sem muito tempo para fazer os testes, sem muito tempo para validar. Sem planejar com mais tempo, né, Agnes? Exatamente. Isso vai dificultar ainda mais esses processos. Mas eu não estou falando isso no sentido de desestimular. Pelo contrário, eu acho que é um momento, principalmente das pequenas empresas, dos pequenos empreendedores que vendem bijuteria, que vendem pamonha, canjica, de se colocarem nesses espaços para poder se articular de uma maneira mais forte, de uma maneira mais encorajada. Em que sentido? Por exemplo, poxa, eu sei que, por exemplo, se alguém fosse trabalhar com esse viés de um pensamento mais
transformador, de um pensamento mais evolutivo, né? A gente poderia antecipar essa necessidade das festas de São João. E muita gente não poder sair de casa e precisar receber em casa todas as comidinhas e tudo mais. Se uma empresa focasse no pré-venda, essa empresa saberia exatamente, né, tendo em vista os clientes cadastrados, o perfil do cliente que ela quer, né, mais ou menos a demanda das coisas que precisaria encomendar, quantas pessoas precisariam estar ali a postos, né, para pegar pedido, para tornar esse pedido digital um pedido analógico lá na cozinha, né, para dar conta dessas entregas dentro do prazo, enfim. Não perder a oportunidade, né? Não deixar passar oportunidades, né? Pois é. Então, uma antecipação faz essa oportunidade ainda mais interessante. Então, se você usar o recurso de uma loja virtual para antecipar a venda desses produtos, utilizando fotos simples, né? Digamos que você, num cardápio junino, você elenque 10 produtos que são um carro-chefe. Sim. A grande maioria das lojas não cobra por média de 50 produtos. Então, se você tem 10 produtos, você pode montar uma loja gratuitamente online, oferecer esses produtos, vender nesse período e atender uma demanda específica para esse período. Ô, Agnes, então, quando você fala as lojas não cobram por até 50 produtos. Você fala as lojas que vendem que vendem formatação do e-commerce, é isso? Para a gente fazer falar numa linguagem bem assim, fácil para as pessoas entenderem, né? Porque assim como eu também tenho dúvidas, imagina quem está nos assistindo. E eu acho que muita gente tem interesse, porque pensa que é algo tão difícil de fazer, que é algo tão fora da realidade. Então, explica para a gente essa questão. Isso é estar no digital, isso é transformação digital, né? Eu pegar o meu serviço analógico e eu continuar trabalhando, mas utilizando agora a ferramenta digital, né? O meio de comunicação pela internet. Então, fazer essas lojas online não é nada de outro mundo. Uma pessoa que tem uma produção de bijuterias, minha mãe tem produção de bijuteria, por exemplo, nunca fez uma loja dessas. Conta aí como é. Vou dar um exemplo de uma loja que tem uma certificação pelo E-Commerce Brasil, que é uma plataforma que auxilia quem quer entrar nesse universo digital, especificamente no meio do e-commerce, né? Vender pela internet o que quer que seja carro, ou seja um brinco, a oportunidade está aí para todo mundo. Então, essa plataforma se chama Loja Integrada. Olha aí, minha gente, Loja Integrada. Exato. Loja Integrada, olha aí, hein, a dica. Eu acho importantíssimo porque é uma forma de você fazer um teste. Sim. Então, eu tenho 10 produtos que eu quero colocar aí da minha cozinha, né? Digamos, aquela sua tia que você sabe que faz bolos maravilhosos. E os bolos que são carro-chefe são 5. E ela também faz mais 5 salgadinhos, mais 5 docinhos. Pronto, já tem um cardápio. Monta isso, tira fotos simples, coloca isso nesse ambiente, tá? E toda essa parte logística vai ter o auxílio pré-pronto, pré-formatado da própria estrutura desse site de e-commerce. Então, pagamento, tudo. Isso, tudo integrado. Olha então, que coisa boa. O que você precisa é ter uma conta corrente para receber, né? Sim. E às vezes, com o próprio cartão de crédito, você consegue fazer essa estrutura de relacionamento de compra e venda. Então, assim, está cada vez mais simples, sabe? Então, grandes empresas precisam recorrer à criação de um e-commerce próprio, com uma estrutura que venha suprir todo um esquema de logística individual, claro. Isso aí tem a ver com grandes corporações, mas pensando na realidade, né? Do que movimenta mesmo, né? Que dá
gás a nossa economia nacional é exatamente o pequeno Isso. empreendedor. 80%, Então, assim, mais ou menos, é de pequenos negócios, né? isso. E esse pequeno negócio, não necessariamente ele precisa estar vinculado a um registro oficial, como, por exemplo, o MEI, né, que é o empreendedor Microempreendedor. individual. O ideal seria que sim, porque aí você vai ter uns benefícios em relação a contatos com alguns fornecedores, pelos quais você vai ter mais oportunidades de barganhar valores, comprando em quantidade e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente pode fazer testes, simular situações e encarar essas adaptações em períodos específicos como esse que a gente está vivendo agora, de São João, período junino, que é um momento de tanta demanda. Né? Então, as pessoas precisam se preparar para atender esse tipo de situação. Então, qual é a próxima data comemorativa que tem aí? Dia dos Pais, né? Dia dos Pais. Dia dos Pais. Até mesmo a gente pensar como é que vai ser essa nova volta às aulas oficial. Né? Quem pode costurar, ver a questão de... Eu estava vendo uma vizinha, soube hoje, por um acaso, e ela não sabia, veja. E eu tenho maior dificuldade de conseguir máscaras, tanto para mim, porque meu rosto é pequeno, as máscaras ficam enormes, é um problema, quanto para Felipe, meu filho, né? Máscaras pequenininhas, e que elas realmente encaixem bem. Pois eu soube por um acaso, e tem um vizinho aqui no prédio, que faz máscaras maravilhosas, inclusive para as crianças, já pensando nas crianças da volta para a escola, aí tem uma viseirinha, ou seja, e a gente não sabe, porque essa pessoa não tem nada na internet, não tem um Instagram, pelo menos não tem. Eu soube por um acaso, por outra vizinha que estava com a máscara, eu achei bonita e comentei, e ela disse, está aqui no prédio. Exatamente, então articular novos negócios está muito junto do propósito dessa transformação digital. Então, o que seria isso, por exemplo? Aqueles quadros de condomínio em que você coloca um cartaz, faço bolo, dou aula particular, não sei o quê. Cada um coloca lá seu cartaz e, às vezes, no elevador, acho que hoje em dia está proibido, mas esses murais, né, que existiam em condomínios, em espaços de recreação, em clubes, enfim. O que é que as pessoas estavam querendo com isso? Divulgar para uma comunidade próxima que você pode oferecer um produto, um serviço, e essa pessoa pode ter fácil acesso a você. Então, por que não transformar, por exemplo, isso aí numa grande estrutura de compra e venda? Né? E pode pensar até no entorno, né, Agnes? Em negócios do seu bairro. Tentar fazer algo desse tipo, né? Existem hoje em dia, dentro das mídias sociais, articulações muito positivas em relação às comunidades. Então, pessoas criando um Instagram para o bairro que mora e divulgando ali os empreendimentos do bairro. Beleza, mas o que é que falta além disso? É um apoio, um suporte, uma estrutura que faça com que essas pessoas se sintam seguras nessa comunicação. Sim. Nesse momento de oferecer o serviço, de receber, de não fazer uma entrega para alguém que não vai pagar, né? Então, tudo isso é muito facilitado com os processos quando a gente pensa em incorporar a facilidade do digital a essas relações até então analógicas. Então, se eu considerar que eu só posso marcar um pé e mão com a determinada manicure se eu fizer 50% do pagamento, né, via link de pagamento, via Mercado Pago, que tem várias opções hoje, né? A gente hoje tem aquele PicPay, tem várias coisas que você faz, né, sem ter um cartão, sem ter o próprio cartão, né? Exato. Então, outra coisa que se viu muito com esse problema da pandemia foi que grande parte da população não tinha uma conta corrente. Então, para ter o acesso ao pagamento, né, ao recebimento desse auxílio emergencial
proposto pelo governo federal, o governo federal teve que abrir contas correntes. Então, isso mostrou uma realidade que até então não estava quantificada, né? Então, as fintechs, quer dizer, as empresas que trabalham com tecnologia voltadas ao universo financeiro, elas não tinham um acesso real a esses dados. Eles sabiam que tinha aí uma demanda reprimida muito grande, né, de pessoas que não podiam pagar por taxas, por mensalidades, né, por esses acessos, mas eles não sabiam que tantas pessoas não dispunham sequer de uma conta corrente. E que essas pessoas agora têm conta corrente, que elas agora podem comprar, né? Eu acho que isso. Eu acho que é nisso que você queria chegar, né? Ou seja, agora você tem uma oferta aí de pessoas que podem, que não podiam comprar antes e agora podem, né? Elas não só podem comprar, quanto elas entendem que o dinheiro que elas possuem está numa carteira virtual. E essa carteira virtual, ela pode ser acessada por grandes players de mercado. Isso quer dizer, alguns conglomerados aí, de supermercado, de loja de material de construção, farmácia, se integraram a essa tecnologia do governo federal para facilitar a vida das pessoas e não fazer necessário o uso de um cartão físico. Isso. Né? Esse cartão físico foi suprimido pela necessidade de facilitar esse acesso ao recurso, conta, né? Ao recurso, e também para ser menos dispendioso, né? Imagina mandar um cartão, esse cartão ser extraviado, enfim, depois ter todo um processo para liberar, né, o cartão. Então, o que é que isso está mostrando? Essa necessidade de desburocratizar. Eu estou tornando algo 100% digital. No momento que eu abro mão desse cartão físico e eu digo, essa forma de pagamento vai ser 100% online, eu estou abrindo um leque aí de possibilidades. Porém, o que é que está faltando aí ainda e que a gente ainda está muitos passos atrás de países desenvolvidos? É exatamente a oportunidade das pessoas terem acesso a esses recursos com facilidade, né? Por quê? Nem todo mundo tem um celular em que pode baixar aplicativos. Que tem espaço, né? Que você tenha espaço. Que nem todo mundo tem acesso a uma internet de qualidade. Nem todo mundo entende como se dá esse universo. Ainda cai muito em ciladas, né? Em pessoas de má índole, né? Querendo usar dos dados, né, dessas pessoas. Então, as fake news, né? Essas empresas fakes também, infelizmente, elas vêm muito tendo em vista esse acesso maior das pessoas ao consumo pelos meios online. Então, não deu tempo das pessoas aprenderem, Thalita, a lidar com isso tudo. Então, muita gente está aí sem receber sequer a primeira parcela. Agnes, e é uma parcela, assim, não é nem parcela, é um grupo grande, é uma grande parcela da população que tem um potencial de compra, né? E que tem um grande potencial de compra e que as pessoas precisam somente ter esse acesso mais facilitado para poder fazer a compra real, né? Poder usufruir dessa... Isso. E serem levadas a sério, né? Como potenciais compradores. Porque essas pessoas movimentam uma economia periférica que a gente não consegue estimar, né, o alcance disso tudo. Então, o que é que eu estou querendo trazer com esses questionamentos? Esses exemplos. Né? Esses exemplos. É que as empresas, elas precisam também se colocar à disposição para ensinar, para educar essas pessoas digitalmente. Tipo o que faz o Magazine Luiza, assim, eu acho o Magazine Luiza
no meu ponto de vista, eu acho ele super à frente, sempre com ideias diferentes, junto essa questão da mulher que teve, né, de botar um botão de socorro, e a própria Luísa, né, a própria dona, né, ela participando aí de vários movimentos com relação ao empoderamento feminino e a tantas outras causas, não somente com relação à questão da questão feminina, né, mas com relação a tudo. É isso, assim, ela está dentro, ela criou inclusive um personagem que dialoga, né, criou vida, dialoga Sim. com o consumidor, né? Exato. A criação desse personagem, a forma que essa empresa se articula com o público, né? Seja o público mais diverso possível, né? Ela atende tanto públicos mais populares quanto públicos que têm um poder aquisitivo maior, né? Tem uma gama de produtos lá no marketplace deles que é muito grande, e nem por isso eles se eximem da situação de ensinar. Então, quanto mais as marcas elas ensinam, elas mostram facilidade nesse relacionamento, mais empatia vai gerar, mais credibilidade elas vão ter com o público e maior facilidade vai ser esse relacionamento. Então, as empresas que não dialogarem, não explicarem como são seus processos, não explicarem como são essas mudanças que as pessoas estão enfrentando e como elas podem ajudar diante dessas mudanças, elas vão ficar muito para trás. Então, eu considero isso uma das coisas mais relevantes dentro dessa transformação digital, sabe? É você não mostrar somente por quanto está o seu produto ou serviço, mas mostrar o quanto isso vai impactar na vida das pessoas a partir do momento em que elas passarem a entender como funciona. Tá vendo só como é simples? Tá vendo só como você também pode aproximar a ideia de aquisição, tanto da informação, de conhecimento, quanto de um produto que elas até então achavam que não precisavam. Você gera um relacionamento aí e uma relação de confiança até, né? A pessoa faz, não, fulano, tal empresa, ela tá comigo, ela me dá a mão, ela me ensina, eu vou lá porque eu sinto confiança no processo, né? De fazer com ela, de comprar ali, né? Uhum. Tendo em vista também, Thalita, o público da terceira idade, que é um público que está cada vez mais ativo, né, nesses ambientes digitais, querendo saber como funciona, fazendo chamadas de vídeo, né, com a família, com os amigos. Isso. Né? E para eles, isso precisa ser muito natural. Né? Então, quando o Facebook, né, o grupo Facebook, anunciou semana passada a facilidade de incorporar um link de pagamento via WhatsApp, ele estava dizendo o quê? Que o espaço onde as pessoas mais se comunicam aqui no Brasil vai ser um facilitador desse relacionamento. E esse relacionamento que não necessariamente é um relacionamento só pessoal, mas um relacionamento que pode ser de confiança também entre pessoas e empresas. Então, imagina só, você fazer todos esses processos e conseguir, por mensagem, já efetuar o pagamento de uma determinada compra. É então, muito mais fácil, muito. Porque as pessoas, você tem que diminuir o número de cliques, né? Por exemplo, eu tô divulgando, tem o webinar que vai ter sábado, né? Desenrole. Aí a minha maior angústia é a quantidade de cliques que a pessoa tem que dar para poder chegar no link de aquisição da inscrição. Porque ela vê ali a notícia, aí ela tem que ir lá na bio para clicar no link para dali fazer a inscrição. Ou ir lá no Simpla, digitar o nome do evento, encontrar. Ou seja, é muita coisa que eu acho que no meio do caminho a pessoa desiste, se perde. Pois é, então sobre esse processo você tem que mostrar o quão fácil é para as pessoas fazerem. Então, se você disser assim, em 1 minuto você faz sua inscrição. Em apenas 3 passos, né, você já começa a sua graduação. Sei lá, depende muito do que você está propondo aí, né? Sim, do seu produto. Se você mostrar que esse processo
não é mais burocrático quanto era antigamente, e isso vai ter um conforto pelo lado do usuário cada vez maior. Isso que você está falando, né? Quantos cliques? Isso é um pensamento de quem se preocupa com a usabilidade do usuário. Traduzindo para uma linguagem mais coloquial seria como esse usuário, como essa pessoa que está entrando numa determinada plataforma, como ela se encontra lá. Por que ela se perde por lá? Por que ela não encontra essa informação de maneira mais fácil? Né? Então, o que é que eu posso fazer para facilitar a vida dessa pessoa? Já vou pôr em prática, viu? Amanhã já vou fazer um vídeo explicando. É fácil fazer a inscrição. Mas então, é isso, você tem que aprender. Isso está desde você oferecer um curso até você dizer como você comprar o seu pão fresquinho às 6 da tarde e ele chegar na sua casa como você espera, sabe? Então, você precisa pré-estabelecer quais são os critérios que as pessoas esperam diante do produto que você vai entregar. Então, se você já sabe que as pessoas que compram um pão fresquinho, por exemplo, querem ele ou mais clarinho, né, ou mais torradinho, já coloca essas opções lá, porque quem não tem essa opção pode se frustrar quando chega em casa verdade. o produto e, eita, não, mas eu não vou pedir mais não, porque o pão de lá é muito branquinho, ou então vem muito tostado. Mas se você antecipasse essa necessidade, você já reduziria esse constrangimento final. Reduz frustração, minimizar a frustração. Exatamente. Então, qual é o papel da transformação digital aí? Uma padaria que antes, só no horário de 5h30, estava lá, todo mundo colocando o pão no saco e entregando, colocando o pão no saco e entregando, agora tendo que se preocupar se o pão que chegou na casa da pessoa chegou na temperatura ideal. Se chegou crocante, se chegou macio, se chegou na textura que ele esperava, né? Se ele gostou daquele pão que veio lá como uma... Travou. Entrou uma ligação aqui no meio. Tá. Pronto. Você estava na parte da preocupação do pós-venda também, não ficar somente na venda, né? Então, essa transformação do analógico para o digital. O que era comprar um pão? Era você ir numa padaria ou no supermercado perto da sua casa, apontar o que você desejava, receber, pagar e tudo bem, né? Agora, você pode simplificar esse processo tendo em vista os seus hábitos. Então, eu preciso predizer, né? Antecipar essas necessidades. Então, isso precisa estar claro em todos os processos. Desde o momento que eu vou disponibilizar esse produto à venda, até entender como as pessoas têm recebido isso em casa. Sim. Se uma empresa não investe no pós-venda, né, ou que a gente tem transformado, inclusive, essa nomenclatura, em vez de chamar de pós-venda, a gente está chamando de experiência do consumidor. E a sigla é CX. CX. Isso, Customer Experience. Experiência do consumidor, certo. Isso, tendo a ver aí com a ideia do UX, né? User Experience, né? E tem o CS também, né? Isso, que é o sucesso do cliente. O que seria o sucesso do cliente? É eu entender, poxa, os meus clientes estão satisfeitos com o processo que eu estabeleci até agora. Ou então, com um processo que eu precisei adaptar. Eu vou dar um exemplo aqui de um restaurante que eu gosto muito, que é o Retatel Comida Honesta. Tiago, né? Não é Tiago? Isso. Restaurante maravilhoso e assim, você tem que ficar Casa lá, Amarela, né? Você tem que chegar cedo. Acho que é mais ou menos Casa Amarela encruzilhada. Acho que é mais para encruzilhada. Você tem que chegar cedo e tal. E às vezes me dá uma preguiça de ir. E vontade de comer aquele bolo maravilhoso, aquele bolo de chocolate que tem lá. Não, nunca experimentei, mas já vi muitos elogios vale de tudo. Vale a pena. E eu lembro que na época eu perguntei, isso faz uns 2, 3 anos, eu perguntei, vocês entregam? Porque eu queria só a sobremesa, eu queria só
O bolo. Não, a gente não entrega. Não, mas você não tem previsão de entrega. Não, não. O que é que eles estão trabalhando agora? Com entrega. Senão, Entrega. não sobrevive. 100%. 100%. Eles passaram um tempo fechados, né, para poder entender, poxa, como é que vai funcionar essa nova mecânica, né? Como é que a gente vai precisar se estruturar enquanto equipe, cozinha, tempo, cardápio, como é que eu vou adaptar esse cardápio? Eu vou oferecer tudo que eu tenho naquele cardápio? Não, oferece o que é possível, né? Por exemplo, veio aqui uma participação de Fábio Vieira, diz aqui, os shoppings também poderiam continuar vendendo no drive, ou seja, não extinguir, porque teve que ser implantada essa questão da venda no drive dos shoppings, e eu não sei, eles vão parar, ou sabe dizer se eles vão excluir? Olha, isso aí eu não vi em termos de unanimidade ainda, a Associação dos Shoppings, por exemplo, mas eu vi entrevistas de um shopping específico falando que iria continuar com o processo porque foi bem aceito, foi interessante. Porém, isso precisa de um esforço de pessoas do shopping muito grande, né? Então, imagina quantas lojas, né, envolvidas e que elas agora vão voltar para o atendimento presencial, né? Exatamente. E isso quando a gente fala de transformação digital, você vê que essa história do delivery não é 100% digital. As pessoas gostam de ir lá receber, ou por algum motivo eles querem lá... conferir o sapato, eu vi Isso. Então, essa adaptabilidade, ela vai continuar sendo necessária para que novos modelos de consumo sejam encarados como definitivo. Né? Então, colocar isso como uma opção, eu acho que é até um facilitador para que as empresas continuem nos shoppings. Né? Porque o que é que justifica uma empresa pagar um aluguel super caro dentro de um shopping se ele não está conseguindo abrir sequer a sua loja como ele abria antigamente, receber o mesmo número de clientes? Isso, que tem limitações, né? Isso, então toda essa adaptação tem a ver com o que ele pode fazer de um relacionamento mais estreito e mostrar como funcionam esses processos no meio digital. Então, a partir daí, você vai ter expectativas, né, positivas, né, entregas positivas em relação a essas expectativas, ou então enormes frustrações porque essa logística não funcionou. Não funcionou. Então, assim, eu tenho uma experiência positiva, por exemplo, com o pessoal da Ferreira Costa, que eu fiz a compra online, fui lá apenas receber. Recebi uma ficha, deixei meu carro lá, fui para o pessoal que estava lá, toda uma estrutura de atendimento, de recebimento de novos clientes vindos do e-commerce, e eles separaram pessoas que fizeram a compra no e-commerce e as pessoas que estavam fazendo a compra ali naquele momento dentro dos seus carros. Então, sim. Porque você pode chegar e não necessariamente fazer a compra antes, né? E só retirar. Isso. Pode fazer a compra lá também, podia. E eles estavam fazendo essa questão do sucesso do cliente lá mesmo. Então, tinham pessoas fazendo a pesquisa. E aí, funcionou para você? Gostou? Você achou que demorou? Gostou da nossa estrutura? O pessoal perguntando lá na hora. Por quê? Talvez não fosse interessante para eles mensurar isso com 30 dias, com 2 semanas, porque eles não tinham tempo. Né? Então, Agnes, termina que eu tenho uma pergunta. Então, essa questão de temporalidade também caiu por chão. Né? Todas as expectativas que a gente tem enquanto profissional de comunicação e de marketing, precisa de um grande planejamento. É aquela história de andar com o carro e trocando o pneu. Tem que fazer. Sobrevivência. É exatamente isso. E o que a tecnologia traz de muito positivo para a gente, que trabalha com essa parte de transformação digital, de impactos, de novas tecnologias e inovação, é a gente pensar no que é o mínimo viável possível para aquilo acontecer dentro de um determinado prazo. E isso, inclusive, tem uma sigla que se chama MVP, mínimo viável possível. Então, a partir do momento que a gente faz isso, o coração da gente fica mais
Ou seja, não sabe? parar, não, senão você vai morrer, né? Ficar ali Exatamente. esperando quando isso acontecer, você fica muito vulnerável também, né? Vai ficar vulnerável, sabe lá quando é que você vai voltar? Então, Exato. mesmo que você aconselha, então, Agnes, mesmo que seja, que não seja perfeito, mas fazer, iniciar o processo. Iniciar não ficar o processo esperando. e ser claro com quem vai participar desse processo, porque o seu cliente, ele participa desse processo. Ele vai validar se esse processo está sendo interessante ou não. Poxa, mas você não vende 100 opções de brinco, por que você está oferecendo 10 agora? Você pode dizer, olha, a gente está fazendo um teste aqui da nossa loja virtual com os 10 brincos mais vendidos durante o período junino, durante o período do mês das noivas. Enfim, você faz um recorte e diz, a gente está focando nos mais vendidos, a gente está focando no que as pessoas mais pedem à nossa empresa. E isso já é uma justificativa interessante. E uma justificativa para que as pessoas entendam que você está dando o seu melhor dentro daquelas condições. Eu vi alguns exemplos nessa pandemia, uma loja de roupas, que dando um alô aí para a Cris, para a Michele, que estão assistindo. Cris, estou de matuta mesmo, porque hoje é festa de São João, amiga, então tem que entrar no clima. Eu entrei bem no clima aqui. Tá todo mundo aqui em casa de xadrez. Mas, então, eu vi uma empresa, uma loja, que eu gostava de ir nela, porque ela tinha preços bons, coisa e tal, e sempre era lotada. Com a pandemia teve que fechar, mas ela rapidamente, ela mudou o foco dela. Era de roupa, ela continuou vendendo roupa, mas ela investiu nas máscaras, investiu em material para hospitais, em capote, sabe? Começou a fazer coisas e vender, principalmente máscara. Ou seja, veja, a máscara, hoje, eu estava conversando com minha irmã, cada pessoa tem que ter no mínimo 8 máscaras. Porque agora você vai ter que sair, você tem que sair com 3 máscaras, porque com 2 horas, a cada 2 horas, você tem que trocar aquela máscara. E quando chegar em casa, você tem que lavar e tem que ter outras reservas. Então, essa empresa, ela viu logo isso e começou a vender as máscaras por mínimo de 10. Por mínimo de 10. Não passaram 2 dias, ela teve que fechou a venda online, a produção, a venda, fechou a venda e reabriu somente uma semana depois, porque não deu conta de tanto pedido. Mas porque ela rapidamente foi para o digital e viu o negócio que tinha ali, a demanda, o que era, né? É ficar atento ao mercado, né, Agnes? Não dá para ficar na sua zona confortável, não dá para você ficar ali parada, achar que só aquilo ali que você já fazia está valendo, né? Tem que estar atento também, né? Exatamente, as pessoas encararem isso como um item de primeira necessidade, se adaptarem. Eita, realmente, eu não posso ficar somente com essas 2. Eu preciso encomendar mais. Eu mesmo encomendei acho que umas 30. Mandei umas 10 para minha mãe, fiquei com umas 20. Tem isso, presentear também, presentei quem você ama, né? né? Pois é uma forma de você presentear com cuidado. Sim, né? E sim. assim, é um valor que realmente a gente só tem ideia com o tempo, né? No momento que você incorpora isso ao seu dia a dia, você vai entendendo com naturalidade que aquilo ali não tem como sair da sua vida nem tão cedo. Então, a partir daí, surgem outras necessidades que deixam de ser as necessidades básicas, que vão ser as necessidades estéticas, né? Uma máscara que combine com a roupa, uma máscara que tenha uma textura, que tenha uma estampa, né? que siga determinada tendência, que seja de um tecido tecnológico, um tecido que eu respire mais fácil, que seja mais leve. Enfim, todas essas condições são secundárias, porém, não deixam de ser importantes no momento em que a gente considera isso como um item de primeira necessidade. Primeira necessidade. Então, ninguém pode sair sem. Não dá para sair sem. Isso é mal visto se você sair sem máscara, né? E com razão. Você vai ser. Estava conversando com a zeladora daqui. Justamente foi a que eu descobri, que eu falei no início da live, descobri a história das máscaras. E ela dizendo, quando entra alguém no coletivo sem máscara, todo mundo já olha assim, com raiva. Então, e teve você falou aí das cores, tudo. Tem eu não sei se é uma primeira-ministra ou se é presidente, não me lembro, de algum país da Europa, que logo no início ela já estava combinando tudo, ela já ia, se apresentava já combinando. Então, é isso aí.
Ô, Agnes, você falou da questão da usabilidade, né, das pessoas, dos negócios tentarem já facilitar para o seu cliente, mostrar como é que faz, como é que ele deve fazer a compra, né? Isso aí você já é uma questão de você segurar ali o cliente. Também tem, nessa questão do contato, da relação, tem que se preocupar também com posicionamento, com relação a temas, não sei se eu estou sendo clara. Não sei se chama isso branding, que é a questão da marca. Fala um pouquinho sobre essa questão das marcas, delas se posicionarem também, uma forma delas se posicionarem no digital. Posicionamento em relação a outras empresas? Não, a temas sociais. Ah, certo. A causas, né? Causas sociais, isso. Como recentemente agora o racismo, né? Tem sempre os temas que são recorrentes aí do feminismo, né? Do feminicídio, né? Tantas outras causas. Uhum. Essas pautas são importantes e também servem para um momento de transformação das equipes, né? E como eu sempre atuei nos últimos anos como líder de equipe, eu coloco também um outro questionamento, né? Quem são essas pessoas que estão ocupando espaços de liderança? Então, se você, enquanto empresa, se sente confortável em dar oportunidades, né? E trazer oportunidades à diversidade de gêneros, né? De raças, né? E essas pessoas ocupam papéis que não são os papéis operacionais somente, mas os papéis de liderança, os papéis que tomam parte da decisão, né, que estão à linha de frente da sua empresa, você pode sim tomar espaço e ocupar esse lugar de fala para dizer quais são as suas ações em prol de determinadas comunidades, o que é que você acredita, o que é que você repudia enquanto marca. Então, isso é interessante, tendo em vista você olhar um pouco antes para si e perceber, eu já estou aplicando essas questões de diversidade na minha empresa, eu já tenho líderes pretos, eu já tenho lideranças femininas em equidade aí as lideranças masculinas. Então, eu só posso levantar uma bandeira se realmente eu fizer isso no meu dia a dia, né? Ou então você se colocar, fazer uma meia-culpa e dizer, poxa, observamos que a nossa empresa precisa crescer muito nesses aspectos de equidade feminina e, a partir de agora, temos uma meta de, até 2023, equilibrarmos essa equidade. Se a empresa também mostrar verdadeiramente, né? Isso, eu queria chegar, isso tem que ser verdadeiro, né? Não dá para ser, eu sou a favor disso, daquilo, e você, na prática, você não agir assim, né? Não adianta, porque essa empresa ela vai ser desmascarada, né? As pessoas que trabalharam lá, as pessoas que estão no dia a dia, os clientes, eles sabem como é que essa empresa funciona. E eles sabem o que é somente que está sendo dito da boca para fora e o que realmente faz parte dos propósitos, dos princípios de uma marca, né? Então, como você falou aí de branding, tem tudo a ver com branding, né? Que é o desenvolvimento das marcas. E o desenvolvimento das marcas tem a ver com um conjunto de coisas, que é a reputação que ela constrói diante de uma comunidade, diante da sociedade. E essa reputação, ela não escolhe ter. As pessoas que validam essa reputação como positiva ou negativa. Isso é muito resultado das ações individuais, das ações cotidianas da empresa. Então, a reputação ela vai dizer muito, né? Como ela trata os colaboradores, como ela trata os clientes, também vai repercutir muito em relação a isso. E o que ela pretende impactar na sociedade, transformando essa sociedade para além do produto e serviço que ela já oferece. Então, tudo isso vai ser
um conjunto de coisas que vai estruturar essa imagem da marca, né? Esses valores que a gente chama de valores intangíveis, né? Os valores que vão além dos valores financeiros. Que hoje, cada dia mais, assim, as pessoas se importam com isso, né? Com empresas que se importam com pessoas, né? Que não só é essa questão da venda, né? Que ela pensa no todo, pensa no social, né? Ô, Agnes, a gente já está chegando nos 10 minutos finais. O papo foi super rápido. Eu queria que tu dissesse para a gente, é importante você estar presente, a transformação digital, ela exige que você esteja presente também em todas as plataformas assim, de conexão, que você tenha site, que você tenha mídia social, rede social, que você tem que estar presente em tudo, é bacana isso, ou você não tiver gás, escolhe um ali e segue nele. Já desse a resposta. Já dei, foi? Investir no que realmente você tem gás e disponibilidade para estar ali recorrentemente. Agora, uma coisa que você não pode abrir mão é de um site. Por incrível que pareça, esse site, ele é essencial, é como o nosso endereço. Né? A gente não pode, por mais que a gente tenha várias pessoas da nossa família, posso dizer, tem a casa da minha tia, a casa da minha mãe, mas eu preciso da minha casa. Da mesma forma, as empresas, elas precisam ter o próprio espaço online. Sim. E o espaço delas, né, que é essencial para que gere valor, que gere um reconhecimento das pessoas, é o site. E também tem ferramentas, como você falou da loja integrada, também existem ferramentas gratuitas que é facinho fazer site também, né? A pessoa não precisa achar, eu tenho que contratar não sei quantas pessoas, demorar não sei quantos meses para fazer um site. Dá também para fazer algo mais enxuto, né? Dá sim. O WordPress é uma plataforma muito interessante, que você lá tem várias propostas pré-formatadas. Você pode escolher um provedor do seu interesse e vincular, né, o que você escolheu a esse provedor. Outra coisa que você pode fazer é mergulhar com as possibilidades que o Google oferece. O Google está muito de mãos dadas com o pequeno empreendedor. E tem um espaço do Google na internet que se chama Google Meu Negócio. Isso. E lá dentro você cria não só essa localização para você ser encontrado fisicamente, mas você pode criar o seu próprio site lá dentro dessa plataforma Google Meu Negócio. Basta ter um e-mail, né? Isso, você cria um e-mail também gratuito e vai seguindo os passos que a própria plataforma orienta. E dentro do próprio Google, ele também oferece vários cursos gratuitos para você entender como funciona, para você anunciar a sua empresa também por lá, via Google Ads, né, que são anúncios que podem ser tanto somente de texto quanto também de imagem dentro dessas páginas que recebem validação do Google. E fora isso, claro, as mídias sociais estão aí para todos. É importante estar atento, antenado ao que está sendo a mídia social da vez. O Facebook já foi essa mídia social da vez, porém o Facebook não perdeu esse espaço. Ele simplesmente transformou a audiência que ele tinha para essa plataforma do Facebook para o Instagram, quando ele comprou o Instagram. Então, tudo isso que ele está fazendo é para validar uma plataforma que seja fluida, que as pessoas se sintam à vontade para usarem de uma maneira menos burocrática. Então, o próprio Facebook, ele ficou atento. Poxa, eu preciso me transformar. Isso que eu estou fazendo aqui não está sendo suficiente. Vou jogar a audiência e as necessidades das pessoas para consumirem o Instagram. Que até então, veja só, lá mais ou menos em 2013, 2014, eu lembro que quando eu dizia que o Instagram era importante para empresas de renome aqui do estado, eu dizia o Instagram está crescendo muito e tal, e o pessoal dizia, como se fala muito do TikTok, mas isso Instagram é coisa para jovem. E vê só o quanto o Instagram se transformou para atender uma diversidade de públicos, né? Então, é importante a gente estar atento, né, ver se o meu público está lá e, se tiver, criar uma plataforma
que seja interessante, que responda os anseios, que dê dicas, que eduque, que se relacione de forma estreita com essas pessoas, que você também não se cobre de ficar fazendo conteúdos em excesso. Se você fizer uma quantidade maior de conteúdos, ótimo. Mas se você não tiver fôlego para isso, nem investimento para isso, não é algo que você precisa se preocupar. Mas tem que se preocupar em responder à audiência, né, Agnes? Assim, não deixar a audiência no vácuo, né? Eu tenho lido muito sobre isso. Pois é, o tempo de resposta reduziu muito. Nessa mesma época, posso dizer, sei lá, uns 7 anos atrás, a gente considerava um tempo razoável de resposta de 3 horas. 3 horas é muita coisa. Imagina que hoje, 2020, você leve 3 horas para responder um determinado cliente que está ali, perto de chegar na tua empresa, já querendo uma motivação final para adquirir o teu produto ali pela internet. 3 horas? Nossa! Então, a gente precisa ficar atento para ter a história do real time, o tempo real. Quanto mais você puder responder em tempo real ao seu cliente, melhor. E se não puder, claro, em momentos de madrugada, fins de semana, você deixar claro como funciona o teu horário para deixar esse cliente o mais confortável possível. Tendo essas informações já pré-respondidas, né, num FAQ, nas perguntas mais frequentes, seja no teu site, seja nas tuas mídias sociais. Ou seja, não ficar enlouquecido de estar chegando notificação de madrugada, eu tenho que responder agora que a Agnes disse que é tempo real. De jeito nenhum. As pessoas sabem que existem aí realmente exceções para esse relacionamento. Quando as pessoas são marcas, né? Por mais que alguém mande lá 3 horas da manhã num domingo, você não tem obrigação de responder. Marca de responder. Isso. Agnes, já estamos chegando ao final. Fale. Só se você estiver fazendo um plantão. Vai fazer um plantão, feirão, nesse fim de semana, aí, claro. Vai depender do que for, né? Do que você prometer para as pessoas. Isso. Olha, a gente está chegando no final, só temos 2 minutinhos. Eu queria que você, nesses 2 minutos, fechasse assim, o que é que você deixa assim, para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, que geralmente as lives são mais assistidas ainda depois. Bacana. Eu deixo a dica de você tentar, né? Dar o primeiro passo, de pedir ajuda, não se envergonhar, né? Aquela pessoa da família que tem mais conhecimento na internet, para lhe dizer como é que funcionam determinadas ferramentas e testar. Testar. Ninguém inova sem teste. Ninguém inova sem entender como o público responde a uma ideia que você está tendo. Então, valide quanto mais vezes possível com as pessoas. Tente escutar delas o que elas estão achando do teu produto. Porque, com certeza, quando elas escutarem essa preocupação vinda de você, elas vão se sentir muito queridas. E faz toda a diferença um cliente se sentir querido. Com certeza. Agnes, adorei nosso bate-papo. Agradecer aí a Tiago Marques, que estava nos assistindo direto da Irlanda, assistiu a live toda aqui. E ele é o nosso suporte aí tecnológico, quando a gente tem alguma dúvida para ele, que a gente recorre. Tiago Acioli, que entrou agora há pouquinho no final. A todo mundo que nos assistiu, Michele lá do Canadá, está assistindo direto do Canadá, Cris lá de São Paulo, ou seja, nós estávamos conversando com pessoas de várias partes, e é sempre um prazer receber você e conversar, trocar uma ideia contigo. No sábado, deixar o meu recado, né? Deixar o meu recado que no sábado temos aí o Desenrole Webinar. A Agnes já participou do primeiro, né? Como convidada. Dessa vez teremos no meu digital o Daniel Luz, né? Luz com 2 E's, isso. E tá todo mundo convidado. O link para inscrição é aqui na minha bio. Pelo Simpla, é facinho, clica na bio que vai direto para o link, no azulzinho, clica no link azulzinho na minha bio que vai direto para o link de inscrição. Vai ser bem legal esse evento, vai ter também Eliane Nóbrega, que é apresentadora da TV Tribuna, e também o Jonas Monteiro, que ele é jornalista e mind coach, e ele também tá lá, vai falar com a gente direto do Canadá. E vai ser muito legal. A Agnes também está convidada, se tiver de bobeira, para assistir. Sei que você gosta muito de trocar sempre ideias. O Tiago está dizendo que Daniel é o Insta queridão. E Tiago, vou logo dizer que depois vai entrar aí também no meu hype aí para eu chamar também para uma live ou para um webinar, viu? Que eu sei que a Agnes gosta muito do seu trabalho. Agnes, foi ótimo.
Bom Beijo, São João amiga. para tu, bom São João para todo mundo, né? E nossa live tá acabando, 28 segundos restantes. Cheiro para tu. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, todo mundo.